A Häagen-Dazs está deixando o Brasil. Depois de 29 anos, uma das marcas de sorvete mais conhecidas do mundo vai desaparecer das prateleiras brasileiras. Mas existe um detalhe nessa história que chama muito mais atenção do que o próprio sorvete. A General Mills, dona da Häagen-Dazs, teve aproximadamente 350 milhões de dólares em vendas líquidas no Brasil em 2025. Mesmo assim, a companhia está reorganizando sua presença no país. E a pergunta é inevitável. Por que uma multinacional reduz sua exposição a um mercado que ainda movimenta centenas de milhões de dólares? É isso que vamos entender neste vídeo. Porque a história da Häagen-Dazs parece ser sobre sorvete. Mas, na verdade, ela é sobre dinheiro, estratégia, alocação de capital e análise do risco país. A Häagen-Dazs está realmente saindo do Brasil. Vamos começar pelo fato. A General Mills confirmou que a Häagen-Dazs não será mais distribuída no Brasil. A marca chegou ao país em 1997 e passou quase 3 décadas no mercado brasileiro. Durante parte dessa trajetória, chegou a ter lojas próprias. Mas esse modelo acabou sendo encerrado anos atrás, e a marca passou a atuar no varejo por meio de supermercados e outros pontos de venda. Agora, a distribuição também foi encerrada. E aqui existe uma informação importante. A General Mills não disse que está deixando o Brasil por causa de vendas ruins, impostos, insegurança jurídica ou qualquer outro fator específico. A explicação oficial é outra. A companhia afirma que a decisão faz parte de um plano de reformulação do portfólio, anunciado em março de 2026. E isso é importante porque precisamos separar o que a empresa afirmou daquilo que nós podemos analisar a partir dos números. E muitas vezes uma explicação oficial não explica a realidade, apenas dá uma justificativa para sair do foco e holofotes e sair de fininho. Mas a saída não aconteceu sozinha. Agora começa a ficar interessante. A saída da Häagen-Dazs acontece poucos meses depois de uma decisão muito maior da General Mills. Em março, a companhia anunciou a venda de sua operação brasileira para o Grupo Três Corações. O negócio foi avaliado em aproximadamente 800 milhões de reais. A operação envolve marcas conhecidas dos brasileiros, como Yoki e Kitano, além de estruturas industriais e de distribuição no país. Ou seja, não estamos olhando para uma decisão isolada sobre um sorvete. Estamos olhando para uma reorganização da presença da General Mills no Brasil. E essa diferença é fundamental. Agora olhe para este número. A General Mills informou que suas operações brasileiras contribuíram com aproximadamente 350 milhões de dólares em vendas líquidas em 2025. Na conversão usada nas reportagens sobre o negócio, isso representa aproximadamente 1,8 bilhão de reais. Agora pense comigo. Se uma operação movimenta algo próximo de 1,8 bilhão de reais em vendas, por que uma multinacional decide reorganizar essa operação? Essa é a pergunta realmente interessante. E aqui precisamos entender uma coisa que muita gente confunde. Faturamento não é lucro. E lucro também não é necessariamente um bom retorno sobre o capital investido. A empresa não olha apenas para o faturamento. Imagine duas empresas. A primeira fatura 2 bilhões de reais. A segunda também fatura 2 bilhões de reais. Você poderia pensar que as duas são igualmente interessantes. Mas não são. Se a primeira precisa investir 1 bilhão de reais para conseguir aquele resultado, e a segunda precisa investir apenas 200 milhões de reais, a segunda pode ser muito mais interessante para o acionista. É por isso que grandes companhias analisam algo muito mais profundo do que simplesmente receita. Elas analisam margem, geração de caixa, capital investido, retorno sobre esse capital, risco e, principalmente, onde o próximo dólar investido pode produzir o melhor retorno. Essa é a lógica por trás da chamada alocação de capital. E é aqui que a história fica maior. A General Mills vem realizando uma estratégia global de reformulação de portfólio. A empresa afirma que pretende concentrar recursos em plataformas consideradas prioritárias. Entre elas estão categorias como alimentos para animais de estimação, comida mexicana, barras de cereais e sorvete super premium. Ou seja, a companhia não está simplesmente dizendo: não queremos mais investir em sorvete. Muito pelo contrário. Sorvete super premium continuam entre as áreas consideradas estratégicas. E isso torna a saída brasileira ainda mais interessante. Porque a pergunta passa a ser: por que uma marca global de sorvete premium continua sendo estratégica para a General Mills, mas deixa de ser distribuída no Brasil?
A empresa não detalhou publicamente o fator específico que levou à retirada da Häagen-Dazs do mercado brasileiro. E é exatamente aqui que precisamos ter cuidado. Não podemos transformar uma hipótese em fato. Mas se ela não quis dizer, nós podemos imaginar. O que podemos afirmar com segurança? Podemos afirmar que existe uma reorganização. Podemos afirmar que a General Mills vendeu sua operação brasileira. Podemos afirmar que a Häagen-Dazs deixou de ser distribuída. Podemos afirmar que a empresa quer direcionar recursos para negócios considerados mais estratégicos. E podemos afirmar que o Brasil ainda gerou centenas de milhões de dólares em vendas para a companhia. Mas mesmo assim, a empresa está cortando o Brasil de sua atuação, pelo menos em alguns segmentos. E isso é grave. O que não podemos afirmar é: a General Mills saiu por causa da insegurança jurídica. A companhia não disse isso. Também não podemos afirmar: a marca saiu porque deixou de vender. Isso também não foi divulgado. E essa distinção é importante. Porque análise econômica séria não é repetir uma narrativa. É olhar para os fatos e perguntar: o que eles significam? E o que essa decisão significa? Significa que uma multinacional está escolhendo onde concentrar seus recursos. E isso é extremamente relevante. Porque o capital de uma companhia não é infinito. Se a General Mills vende uma operação, ela libera capital. Esse capital pode ser utilizado para comprar outra empresa, expandir uma categoria, reduzir dívida, aumentar investimentos, ou reforçar negócios considerados mais rentáveis. Então a pergunta de um investidor não deveria ser simplesmente: a General Mills saiu do Brasil. A pergunta correta é: o que a General Mills acredita que pode fazer com esse capital depois de sair? Essa é uma pergunta muito mais poderosa. E também já entendemos que a atratividade do Brasil para investimentos de longo prazo, que geram empregos e crescimento, parece estar decaindo. Pelo menos, para multinacionais como a General Mills. O Brasil perdeu uma multinacional. Aqui precisamos tomar cuidado novamente. Não é correto dizer simplesmente que a General Mills fechou as portas no Brasil. O movimento envolve a venda da operação brasileira para a Três Corações. Portanto, existe uma transferência de ativos e negócios. A General Mills está reorganizando sua presença. Isso é diferente de simplesmente fechar uma fábrica e abandonar completamente o país. E existe outro detalhe importante. A transação anunciada com a Três Corações ainda depende das condições previstas no acordo e das aprovações regulatórias para sua conclusão, prevista para o fim de 2026. Portanto, o processo ainda está em andamento. O que parece que está ocorrendo é que a empresa está deixando seus negócios no Brasil. Aos poucos, sem alarde, para evitar questões maiores, talvez até regulatórias. Mas existe uma lição muito importante para o Brasil. E aqui chegamos ao ponto que realmente interessa. Quando uma multinacional decide investir em um país, ela não olha apenas para o tamanho do mercado. Ela olha para uma equação muito maior. Quanto eu preciso investir? Quanto posso ganhar? Qual é o risco? Quanto custa o capital? Qual é a previsibilidade? E quais são as alternativas? Essa última pergunta é especialmente importante. Porque o Brasil não compete apenas com outros países da América Latina. O Brasil compete com o mundo inteiro pelo capital. Uma multinacional americana pode investir no Brasil, mas também pode investir nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na China, no México, na Índia, ou em dezenas de outros mercados. E é por isso que a disputa pelo capital é global. E podemos afirmar que o Brasil está perdendo esta disputa. E o câmbio? Existe ainda outra variável. A General Mills é uma empresa americana. Portanto, quando olha para seus negócios internacionais, precisa avaliar os resultados também sob a ótica da moeda de sua matriz. Uma operação pode crescer em reais, mas o retorno final para o acionista americano precisa ser analisado em um contexto muito maior. Isso não significa que o câmbio tenha sido o motivo da saída da Häagen-Dazs. Não foi isso que a empresa declarou. Mas mostra por que multinacionais fazem contas diferentes das empresas que atuam exclusivamente no mercado doméstico. Elas avaliam o retorno global do capital. E existe uma ironia nessa história. A Häagen-Dazs é uma marca global. Está presente em dezenas de mercados. E continua sendo tratada pela General Mills como parte de uma categoria estratégica de sorvete super premium. Mesmo assim, o Brasil deixa de fazer parte da distribuição da marca. Isso mostra que uma marca pode ser excelente. Pode ser conhecida. Pode ser desejada. Pode ter consumidores fiéis.
E ainda assim uma companhia pode decidir que a melhor utilização de seus recursos está em outro lugar. Essa é uma das grandes lições do mercado. Empresas não investem apenas onde existe demanda. Elas investem onde acreditam que o retorno sobre o capital será mais interessante. E aqui temos outra resposta. O Brasil já não está mais neste grupo. O que isso significa para o investidor? Agora vamos trazer essa história para você. Quando você compra uma ação, está comprando uma participação em uma empresa. E aquela empresa precisa decidir constantemente onde colocar o dinheiro dos acionistas. Comprar outra companhia. Construir uma fábrica. Pagar dividendos. Reduzir dívida. Entrar em outro país. Sair de um mercado. Todas essas decisões são decisões de alocação de capital. E uma boa gestão pode criar muito valor fazendo escolhas certas. Uma gestão ruim pode destruir valor fazendo escolhas erradas. Por isso, quando você analisa uma empresa, não olhe apenas para o lucro do trimestre. Olhe para retorno sobre capital, geração de caixa, endividamento, margens e decisões de investimento. Porque é isso que determina quanto valor realmente está sendo criado para o acionista. E fica claro para nós. A gestão atual do Brasil deixou o país menos atrativo para a multinacional, a ponto dela ir aos poucos desmontando sua operação de décadas. E isso já é um alerta. Então a Häagen-Dazs é um alerta. Essa resposta precisa ser mais cuidadosa. Não temos elementos para dizer que a saída da Häagen-Dazs seja, por si só, um alerta sobre o Brasil. A General Mills atribuiu a decisão à reformulação do portfólio. Mas também seria errado ignorar o movimento. Porque a companhia está reorganizando sua operação brasileira ao mesmo tempo em que redefine globalmente onde pretende concentrar capital. E isso merece acompanhamento. Não apenas pelo consumidor, mas pelo investidor. E principalmente por quem acompanha o fluxo de capital estrangeiro para o Brasil. A verdadeira história por trás do sorvete. Então vamos voltar à pergunta do começo. Por que a Häagen-Dazs está deixando o Brasil? A resposta oficial é reformulação do portfólio da General Mills. A empresa não divulgou um motivo específico adicional para a retirada da marca do país. Mas existe uma história maior acontecendo. A General Mills vendeu sua operação brasileira para a Três Corações por cerca de 800 milhões de reais. A companhia informou que o Brasil gerou aproximadamente 350 milhões de dólares em vendas líquidas em 2025. E, ao mesmo tempo, a multinacional está reorganizando seu portfólio global para concentrar capital em negócios considerados prioritários. Portanto, a questão mais interessante não é simplesmente por que a Häagen-Dazs saiu? É para onde a General Mills está levando o capital que estava investido aqui? Essa é a pergunta que o investidor deveria acompanhar. Porque ela deixa claro que para a multinacional o Brasil já não é um país que vale a pena manter o investimento. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que a saída da Häagen-Dazs é simplesmente uma decisão estratégica da General Mills? Ou acha que esse movimento merece ser observado como um sinal sobre o ambiente de negócios brasileiro? Comente aqui embaixo. Estratégia. Ou alerta. E manda este vídeo para quem precisa aprender a entender como investimento e dinheiro têm informações que vão muito além da notícia. E se você quer acompanhar as decisões que grandes empresas estão tomando, e entender o que elas significam para o Brasil e para os seus investimentos, inscreva-se agora no canal. Porque aqui nós não ficamos apenas na manchete. Nós procuramos o dinheiro por trás da manchete. E fique atento ao próximo vídeo. Porque quando uma multinacional vende uma operação, outra empresa compra. E a pergunta passa a ser: quem está comprando o Brasil enquanto algumas multinacionais estão reorganizando seus negócios? Esse é o próximo capítulo dessa história. E talvez a China esteja nele.